Saudações, meus irmãos, Namastê, muita luz para todos, que Deus possa nos abençoar nesses momentos difíceis que nós estamos passando. E agora vamos dar continuidade ao livro O Astro Intruso e o Novo Ciclo Planetário, por Ramatiz. Antes paramos na página 29 e agora vamos dar prosseguimento na página 30. Pergunta: ficou explicado a forte correlação positiva entre as vibrações individuais e as emanadas do astro, como um fator primordial de atração. Isso significa dizer que aqueles que apresentam correlação negativa estariam imunes à atração? Ramatiz: em termos de raciocínio matemático, sim, pois significa que suas respostas comportamentais são fundamentalmente contrárias aos estímulos grosseiros e imperfeitos, para a grande maioria dos influxos contraproducentes percebidos. A reação desses espíritos é diversa, no senso de repelir pela evolução moral já conquistada. Valores que não se coadunam mais com suas mentes voltadas para Deus. Nessa categoria estão espíritos evoluídos, que não se encontram mais presos à crosta terrestre. É importante compreender que numa relação de determinação associativa, como a correlação vibracional com o astro, valores altamente positivos indicam interação e sintonia, enquanto inexistência de correlação assumindo o valor zero, ou mesmo abaixo de zero, demonstra predisposição de rejeição à negatividade emitida pelo astro. Cada um pode assim estar positivo para aceitar as vibrações do astro intruso, dando resposta afirmativa ou, por outro lado, estar negativo para elas, rejeitando-as. Lembre-se de que, se alguém se torna negativo para o negativo, tem como produto carga magnética de sinal positivo, que anula a imperfeição. Mas quem se apresenta positivo para a emanação negativa do astro demonstra aceitá-la, pois também está produzindo energia de sinal negativo, e então será atraído. Esse é o raciocínio matemático. Pergunta: suas afirmações anteriores seriam de que os homens desvinculam-se voluntariamente dos efeitos da passagem do astro? Ramatiz: o escopo da passagem do astro não é apenas o planeta Terra em si, mas principalmente os homens e os espíritos que neles se encontram, e não souberam construir em seus próprios íntimos a edificação espiritual de que tanto necessitavam. Perderam mais uma oportunidade em suas vidas cósmicas, problema que só pode ser corrigido pela habitual paciência divina, que conjuga perdão e renovação em sua essência. Pergunta: muitos espíritos desencarnados possivelmente serão testemunha da partida de entes queridos no astro intruso? Isso os perturbará? Ramatiz: da mesma forma que a morte do corpo físico separa entes queridos, o fenômeno da atração do astro intruso também provocará eventos similares. E assim como a separação pela morte do corpo físico é momentânea, pois o mundo espiritual promove reencontros nos caminhos da evolução. O mesmo ocorrerá entre aqueles que partirem e os que permanecerem na Terra. E os homens que ainda se encontram encarnados sofrem com a sensação de imobilismo e de impotência frente à grandeza do universo. Por restarem limitados pela matéria, não possuem o senso de expansão do ser, que na prática é a capacidade de exercitar as múltiplas funções da mente.
e imaginam que separações dessa natureza representam um adeus definitivo entre os entes queridos. Se assim fosse, estaríamos admitindo que Deus separa irmãos de forma cruel e fria, deixando-os ao sabor da eterna saudade e sofrimento. Mas o Pai promove essas separações momentâneas justamente para que ocorram uniões definitivas. Quando, após o aprendizado obtido em várias moradas, os espíritos passem a vibrar nas mesmas sintonias mentais, descobrindo a luz que os envolve. Ocorrerão, então, os reencontros que estabelecem a plena felicidade de famílias espirituais e de chamas gêmeas de sintonia espiritual similar. Pergunta: é possível a presença de obreiros de luz trabalhando no astro intruso? Ramatiz: Deus é onipresente. Mesmo nas trevas, ele se manifesta, à espera de ser descoberto, o que depende daqueles que ali vivem, e não poderiam ser diferentes quanto ao astro intruso. Em primeiro lugar, sua luz brilha em todos os que se encontram naquele orbe. Depois, nos que se prontificam a instruir os que ali habitam. Caso contrário, teríamos um cárcere sem guardas, ou um hospital sem médicos e enfermeiros, ou uma escola sem professores. Os espíritos ignorantes estariam condenados à eternidade das provações, por não encontrarem quem lhes mostrasse o caminho da redenção, vivendo nos círculos sem fim de sofrimento. Deus não é um pai que abandona seus filhos à própria sorte. Dessa forma, a presença de espíritos de luz, em dedicado esforço energético, é primordial para que sejam executados os programas evolutivos que migram ou reencarnam no astro. Pergunta: aqueles que trabalham como instrutores no astro intruso são obreiros permanentes do local? Ramatiz: alguns poucos sim, mas essa permanência não é eterna, e a grande maioria é regularmente substituída. São trabalhadores abnegados que chamam de peregrinos do sacrifício, dispostos a auxiliar no processo educacional daqueles que ali passam suas terríveis provações. A cada passagem por planetas onde o astro atua, alguns novos colaboradores se juntam aos demais, voluntariamente, para a tarefa tão difícil. Quando o astro intruso, que na realidade é um planeta, passa pela posição mais próxima do seu Sol central, o periélio, recebe carga eletromagnética para que os espíritos de luz que ali trabalham se fortaleçam energeticamente. Pergunta: a expressão evangélica ranger de dentes seria referência sibilina do estado dos seres encarnados no astro intruso? Ramatiz: espíritos que são atraídos para o astro intruso já passaram por fases de exercícios do poder, bem como por ciclos de avançado desenvolvimento intelectual em planetas diversos, onde construíram significativo nível de conhecimento que não foi utilizado apropriadamente, conforme os propósitos do amor e da caridade. Ao reencarnar na esfera grosseira do astro, conservam em suas mentes espirituais todo o conhecimento adquirido, intuitivamente para a mente do corpo denso, a nova consciência encarnada, sem que, entretanto, possam ocorrer sua utilização prática, dadas as condições altamente impróprias do orbe local. Em outras palavras, o espírito encarnado sente-se naturalmente capaz de conviver com a modernidade material como atual na Terra, mas só encontra no astro o anacronismo generalizado. Como se um engenheiro fosse obrigado a voltar para o banco de alfabetização.
e esse contraste absurdo atinge os espíritos frontalmente no ego, fazendo com que o orgulho se torne um polo de irritação e de padecimento. É o calvário da razão. Razão essa que ele não soube utilizar no pretérito. E a expressão ranger de dentes decorre de sentimentos inferiores, notadamente aqueles provenientes da dor e da ira. Apresenta-se como resposta do espírito contaminado pelas imperfeições da mente no irromper do descontentamento com o próprio ser. O aparente rancor voltado para terceiros, na realidade, é uma forma embrutecida de expressar a impotência frente às vibrações negativas, manifestando a fraqueza consequente da prática de gestos equivocados. Assim, ranger de dentes é muito mais uma forma simbólica que se adapta plenamente ao plano reencarnatório do astro intruso. Pergunta. Perguntando de novo, o fato do espírito descer tanto em termos materiais, então não significa involução espiritual? Ramatiz. Conquistas espirituais são perenes. Apenas os espíritos muitas vezes têm memória curta em relação ao que aprendem. Deixam de aplicar seus conhecimentos na seara da evolução. A migração para o astro intruso representa uma involução material, como um curso de reciclagem para aqueles que esquecem do aprendizado adquirido. Tal estágio reacende o combustível divino apagado, o qual foi conquistado com a existência e esquecido, mas nunca deixou de estar presente naquele espírito. Pergunta. Isso é uma afirmação de que a reciclagem é fundamental para espíritos em evolução? Ramatiz. A reciclagem é o reforço do aprendizado e pode ser prescrita de forma dolorosa em casos de rebeldia de certas entidades espirituais. No entanto, todos os espíritos, sem exceção, encontram-se em processo evolutivo contínuo. A curva da evolução é representada por cálculos matemáticos integral. Caso contrário, Deus estaria impedido de seus próprios filhos de crescer na eternidade infinita do conhecimento. Apenas uns são verdadeiros autodidatos, aprendendo e reaprendendo pela razão e pela autocrítica, sendo humildes no ouvir e sábios em admitir não saber. São aqueles que não cansam de estudar, repetem as máximas divinas para que estas não caiam no esquecimento, e assim reciclam-se pelos próprios méritos, descartando o sofrimento. Pergunta. Há possibilidade de estabelecer em tempo médio de permanência de espíritos no astro intruso entre o embarque e o desembarque? Ramatiz. A permanência de espíritos no astro intruso decorre das necessidades evolutivas de cada um que ali vive, não havendo um prazo exato, como condenações que ocorrem na Terra, impondo-se ao réu certo número de anos no aprisionamento. Mais uma vez, recordo a flexibilidade que rege o bom senso dos desígnios divinos. O importante das provações não é a nota que o discípulo obteve com elas, tampouco o número de anos que as marcaram, mas o aprendizado obtido e reforçado no espírito. Aqueles que embarcarem no astro poderão, nas passagens seguintes por outros planetas, serem alocados nesses orbes, por já terem adquirido o conhecimento necessário sobre suas imperfeições, pedindo por socorro e novas chances em planetas mais evoluídos. Da mesma forma que outros espíritos são meramente transportados por esse ônibus do infortúnio, mas que se transforma com o tempo em cárcere da salvação, despertando mentes obscuras para seus estados reais de desespero e desamor.
Quanto àqueles que embarcarem a partir da Terra, só retornarão ao planeta após nova passagem do astro intruso, dentro da órbita programada, ou seja, 6.666 anos. Antes disso, não será possível, dadas as condições terríveis que cercam seus espíritos. Poderão desembarcar antes em outros planetas, conforme a flexibilidade que mencionei, mas não na Terra. Pergunta: mesmo passando longe da órbita da Terra, será possível o transporte desses espíritos para o nosso planeta? Ramatiz: quando o astro intruso passa longe da órbita terrestre, ele tem a função de simples ônibus cósmico, trazendo de volta aqueles espíritos que já podem retornar, ou conduzindo aqueles que se apresentam como voluntários para o trabalho e assistência naquele orbe. Então, meus irmãos, é isso. Paramos na página 33 e continue nos assistindo. Nos acompanhe para o próximo capítulo do livro O Astro Intruso, segundo Ramatiz. Então, nós temos muita luz para todos e até a próxima.